Olá, iniciando aqui a nossa live. Esperar as pessoas começarem a se conectar e também a entrada da nossa convidada especial de hoje, a doutora Ivelise Fortin. Vamos em breve ter um bom debate, um bom bate-papo sobre essa cartilha que foi lançada recentemente e que está completamente disponível para download por pais e educadores e até mesmo clínicos, psicólogos, profissionais de saúde que queiram ler uma forma bem prática e bem educativa nesse formato colaborativo com profissionais de todo o país em relação ao uso de jogos e videogames. Uma questão que tem sido muito abordada, principalmente nesses tempos de pandemia, quando as nossas crianças e adolescentes estão muito antenados nesse mundo digital, até porque as aulas estão massivamente sendo online. Então, esse bate-papo de hoje vai nos esclarecer. Eu pedi à doutora Ivelise, a minha amiga Ivelise, que a gente abordasse também questões bem educacionais e bem pedagógicas no trato do uso, né, do videogame. E aí vem a doutora Ivelise, a gente já vai aceitar aqui a presença dela via Homoludens, que é a editora que publicou o livro e da qual a doutora Ivelise é Tudo bom? parceira. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Então, sim, saudades. Ai, também. Super feliz a gente ter esse bate-papo aqui hoje, né? Esse formato, Ivy, é bem tranquilo, é bem relaxado, as pessoas vão começar a fazer perguntas também e a gente vai tentar aqui responder. Enquanto você está respondendo uma pergunta minha, eu vou monitorando o que é que as famílias, os educadores, os profissionais de saúde que estão presentes queiram abordar hoje aqui. Mas eu queria lhe apresentar um pouquinho, né? Gente, hoje a gente tem aqui presente a doutora Ivelise Fortin, né? Minha amiga querida. A gente se conheceu aí nessa trajetória de tentar compreender e os estudos e as pesquisas e os programas de prevenção e educação e até clínicos de como a gente lida com as questões relacionadas à saúde no mundo digital. E hoje, especificamente, a gente vai falar do livro, né, cartilha que virou livro, que é o que as famílias precisam saber sobre games, um guia para cuidadores de crianças e adolescentes. Então, a doutora Ivelise Fortin, ela é professora dos cursos de Psicologia e de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC de São Paulo, coordena o JANUS, Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias de Informação e Comunicação, e é sócia da Homo Ludens, que é a editora que fez esse lançamento. Seja super bem-vinda, maravilhoso encontrar você aqui nesse espaço. As pessoas Obrigada. vão entrando aos poucos, mas como o Instagram ele delimita bem esse espaço, né? Na verdade, a gente tem assim, cerca de 50 minutos para ter aqueles 10 minutos finais que o reloginho aparece, e aí eles fecham a gente. Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem aí desse mundo que é o livro, porque não é pequeno, mas a gente vai abordar aqui o melhor que a gente pode para levar essa informação e também deixar aí a disponibilidade para as famílias de acessarem esse material. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Fabio. É um prazer estar aqui com vocês, falando de Me Cuida. Queria super agradecer o espaço. E acho que a gente pode começar, Fabio. O que você acha que a gente pode abordar primeiro? Bom, iniciando, né, quando você abre aqui o livro, só o começo já nos dá uma ideia muito interessante de como é que esse livro vai poder abordar essas questões dentro de casa. Se você lê o livro, se você senta e lê, você vê que ele é muito pedagógico, ele vem com orientações bem diretas, bem práticas, e eu acho que a gente podia começar primeiro falando e definindo, tentando definir um pouco o que é gaming, o que são jogos, né? Qual é a dimensão disso, né? É só o videogame? É só o que joga no console? É o que joga online? Como são essas modalidades, né? O que é gaming? A gente pode começar por aí.
Eu acho que game ele compreende um universo assim muito grande, né? Tanto é que a gente usa essa palavra universo muitas vezes aí no livro, né? Os jogos que a gente fala, ele vai compreender o que a gente conhece como videogame tradicional, que é o que a gente chama de console, que é o PlayStation, o Xbox, o Nintendo, esse tipo de coisa, né? Tem todos os jogos para celular, né? Que eu acho que quando a gente, às vezes, as pessoas não reconhecem esses joguinhos de celular como jogo, né? Parece que jogo é só o que está no console. Tanto que chama É, joguinho, né? Não é porque meu joguinho, filho está fazendo um joguinho. O joguinho geralmente é o da tela pequenininha, né? O joguinho. as pessoas Desculpa. que jogam joguinhos, em geral, não se reconhecem como gamers, apesar delas serem, né? Consideradas gamers, né? Uhum. Então, tem todos os jogos para os dispositivos de celular, tem todos os jogos para computador, e aí nos jogos de computador a gente tem os jogos multiplayer, né? Os jogos online, que envolvem aí inúmeros jogadores. A gente tem os jogos que são jogos de site, que a pessoa entra num sitezinho e clica em jogos e coisas assim, né? Que está aí no universo do PC. A gente tem todo um universo de consoles portáteis, então o Nintendo DS, né, esses pequenininhos, né? Então esses são, vamos dizer assim, os objetos onde os jogos acontecem, né? Os jogos digitais, não estou falando dos jogos analógicos nem dos jogos de tabuleiro, né? Então eles Uhum. acontecem nesses aparelhos, né? E aí cada faixa etária, cada gênero e tudo mais, cada um tem suas preferências, né, com relação a tipo de plataforma favorita para jogar, né? Então, primeiro ele acontece nessas inúmeros aparelhos, né? Segundo, tem uma variedade enorme sobre os tipos de jogos. Então, as pessoas sempre pensam, quando a gente fala de jogo, sempre pensa no jogo de tiro, né? Aquele que Isso, Fortnite. Né? exatamente. Mas Fortnite ele é um tipo de jogo dentro de uma quantidade absurda de jogos, né? Em linhas gerais, a gente tem o que a gente chama de jogos comerciais, que são esses jogos que todo mundo conhece, Free Fire, Fortnite, Animal Crossing, esse tipo de coisa. A gente tem os jogos que a gente chama de jogos independentes. Os jogos independentes, em geral, eles são feitos por pequenos produtores e eles são disponibilizados em geral em plataformas de computador, mas tem muitos de celular também, né? Em plataformas como a Steam, por exemplo, que são um pequeno produtor que foi lá, fez um jogo autoral e disponibilizou ali seu jogo, né? E Uhum. não são jogos de conhecimento do grande público. Então, esse universo de jogos indies, assim, é gigantesco, né? Apesar muitas pessoas não conhecerem, tem muitos jogos aí, tem coisa muito interessante. Tem um outro tipo de jogos, são os jogos que a gente chama de serious games, ou algumas pessoas gostam de chamar de jogos de impacto, que são jogos que têm alguma finalidade educativa em algum nível, né? Seja você educar para alguma coisa na escola, seja você dar um treinamento corporativo, seja você ensinar jogos para a saúde, né? Você ensinar crianças que têm diabetes a manejar diabetes, né? Então, os jogos que são para treinamento de defesa, né? Por exemplo, o Exército Brasileiro usa alguns jogos para treinamento, né? Então, assim, a gente tem uma quantidade absurda aí desses jogos de empresa, né? Jogos corporativos, seleções em RH com esses tipos de jogos. Então, assim, tem uma quantidade enorme aí de diferentes tipos de jogos que não só isso que a gente está acostumado, que é esse joguinho de tiro, né? É. Então, e aí a gente tem uma ideia, parece que mais presente na nossa vida e também muito ligada à questão do isolamento social e as pessoas terem que ficar confinadas em casa, de que a idade ela vinha cada vez menor, né, do acesso aos jogos. E parece que Uhum. tem uma evolução realmente de como as crianças e adolescentes cada vez mais cedo se envolvem nesse mundo do game, né, de estar dentro de um jogo, ou de vários jogos, ou de plataformas onde tem vários jogos. Existe aí uma ideia de que cada vez mais cedo essa geração de agora vai entrar nesse mundo de jogos e que tipo de implicação isso tem para o manejo assim, da família, como, por exemplo, uma criança do Fundamental 1 já começar a ser inserido nesse mundo, né? Como é que a gente vê a chegada aí dessa participação pelas crianças? Eu diria que é bem antes do fundamental. A gente tem jogos que são desenvolvidos para crianças de 2 a 3 anos, né? A gente tem jogos e aplicativos para essa faixa etária.
E as famílias têm permitido que as crianças joguem seus celulares, crianças dessa idade, né, usem o celular ali como um brinquedo, né? Então, são jogos evidentemente mais simples, são jogos que imitam, né, os brinquedos das crianças e tudo mais. Mas assim, com 2, 3 anos que a criança já consegue ali manipular um celular, tá se entrando, né, no universo dos jogos, né? E aí o manejo ele varia muito com relação à faixa etária, né? Porque a gente tem que pensar uma criança de 2 a 4 anos, o pai é o dono do celular, é você que escolhe ou não dar o celular para a criança, quando desbloquear a tela, então esse controle é muito na mão dos pais, né? Conforme as crianças vão ficando mais velhas, as crianças vão ganhando mais autonomia, né? E aí, quando tem uns 4 anos, que tem duas variáveis importantes, né? Uma é a autonomia da criança de estar com aquele aparelho e jogar, e a segunda é a coordenação motora, né? É evidente que a coordenação motora da criança vai aumentando e vai melhorando, e ela consegue jogar coisas mais complexas. Então, mais ou menos entre 2 a 6, a maioria das crianças vai dar preferência a tablets e celulares do que a consoles, porque você não consegue, sua mãozinha pequenininha para segurar aquele joystick enorme de 16 botões, né? Depois, Uhum. quando passa para uns 7, 8 anos, mais ou menos, as crianças já começam a incorporar os consoles, e também porque é exigido um reflexo tela, mão, e que você está mexendo ali, né? Então, as crianças passam a usar os consoles e depois, quando está ali na pré-adolescência, aí começa a entrar os PCs, né? E os jogos de PC ficam bastante importantes, né? Então, em cada faixa tem preferências de tipo de jogo, tem tipos de consoles favoritos, né? Que as pessoas preferem, ou que as crianças preferem, né? E pensando nos aparelhos, né? E tem toda uma parte que a gente pensa, não só dos aparelhos, mas é do conteúdo dos jogos para essas crianças, né? Então, tem preferências por faixa etária e as preferências, elas acompanham um pouco a preferência dos brinquedos, né? Então, crianças pequenas gostam de brinquedos que façam barulho, gostam de carrinhos ou de classificar coisas, né? Crianças mais velhas já conseguem fazer jogos e raciocínios mais complexos. E aí, depois, quando você está lá da pré-adolescência para frente, a socialização é forte, a socialização é importante. E aí você quer jogar jogos com outras pessoas, você não quer só jogar ali com os jogos sozinhos, né? E aí tem uma variedade de coisas para a gente pensar de acordo com a faixa etária e com as preferências, né? Nem toda criança é apaixonada por games, né? Então, É, apesar deles terem uma a ideia que a passiva, gente tem, ou pelo menos das famílias que chegam até a gente, e aí eu debater aqui com você se existe na geração, né, que é antes da chegada aí do mundo realmente digital, onde eu posso jogar online, onde eu posso baixar um jogo via aplicativo, né? Se essa geração que não teve essa experiência, ela tem uma dificuldade de comunicação com a cultura de jogos que as crianças e os adolescentes agora têm inserida, e leva essas famílias a pensarem sempre que o videogame é uma coisa negativa na vida da criança. Independente daquela criança estar indo bem na escola, ter amigos, né? Você olha para todos os elementos da vida da criança e parece que está tudo funcionando bem, ou pelo menos as respostas são essas. E o jogo é inevitavelmente visto como algo negativo, que vai trazer algum tipo de malefício para a vida da criança. Eu acho que isso é um tema muito importante, porque geralmente as famílias chegam já perguntando assim: como é que eu tiro o videogame da vida do meu filho, né? então eu acho que tem várias coisas para a gente pensar aí, né? Uma coisa é essa impressão negativa que as pessoas têm dos jogos, né? As impressões negativas são porque as famílias sempre colam, né? E cola com a coisa, o jogo é violento e a criança vai virar uma assassina amanhã. Acho que essa é a primeira coisa que toda família cola, né? E faz um pouco essa relação. Tá vendo? Ele tá agitado hoje porque ele jogou videogame à tarde, né? Como se fosse a única variável responsável ali pelo comportamento da criança. E tem muita coisa que é a questão do vício, né? Então, assim, se ele não terminou agora, que eu pedi o almoço agora, né? Então, com certeza ele tá viciado. E se ele joga mais que eu, com certeza ele tá viciado em videogames, porque ele joga mais tempo do que eu, ou porque isso é mais importante para ele do que é para mim, né? E aí eu acho que tem uma dificuldade das famílias entenderem um pouco o que são os jogos do ponto de vista das crianças, né?
Isso foi uma coisa bem legal que a gente fez na cartilha, que a gente conversou, a gente submeteu a cartilha, né, o material pronto, a gente submeteu à revisão das crianças e dos adolescentes, né? Eles que deram aí a aprovação final do material, e foi muito legal que a gente teve desde revisões técnicas, né? Até tem dicas na cartilha que foram as crianças que deram, os adolescentes que deram, pensando um pouco nessa experiência, né? Então, a gente sempre perguntava para as crianças, para os adolescentes, para os especialistas, né? O que você acha que as famílias têm que saber sobre games, né? E a resposta de muitas crianças, invariavelmente, era: a primeira coisa que a família tem que saber sobre games é que a gente não vai virar uma pessoa violenta porque joga jogo de tiro. Essa é um clássico, né? Muitas É. crianças falaram isso. E, de fato, quando a gente vai ver literatura científica, a relação entre videogames violentos e a relação com comportamento violento, ela, assim, ela é muito baixa. Então, assim, existe uma influência, mas a influência é muito pequena e ela não é de longe comparável com outros fatores importantes, como desigualdade social, como problemas, conflitos e problemas familiares, como outros problemas psiquiátricos que o sujeito possa vir a ter. Então, assim, a influência é uma influência muito baixa, né? Uhum. A preocupação do ponto de vista das crianças, os jogos que elas acham que são mais difíceis ou que são ruins ou que causam sensações mais negativas são jogos de terror, não são jogos de tiro. Isso foi uma coisa muito interessante que a gente aprendeu com as crianças, né? Do ponto de vista delas, jogo que te dá medo e jogo que você acha que te faz mal é jogo de terror, né? Então, isso foi um dado, né, que a gente pegou deles que foi bem legal. Tem outra coisa que as famílias colam muito, assim, é quantidade de horas, né? Quanto Muito. tempo eu tenho que... 1 hora, 2 horas, meia hora, 25 horas, né? Porque eu tenho que lembrar também que uma parte das famílias não jogou, não teve essa experiência por N motivos, mas a gente tem pais gamers agora também, que é um outro caso à parte, né? Quando o pai já jogou, quando a mãe já jogou, a gente tem outras coisas, né? Mas uma das coisas para entender e para poder propor alguma mediação ali de horário com as crianças, você entender o que a criança joga. Né? Porque às vezes, por exemplo, aos adolescentes também a gente perguntava para eles: o que as famílias vão saber? Os adolescentes falam assim para ele: primeira coisa, vários, jogo online não tem pause. É a primeira coisa que as famílias têm que saber, né? E aí a gente entendeu um pouco o que é esse jogo online não tem pause. É que quando você entra para jogar, tem uma coisa que a gente chama de sessão de jogo, né? Se você está jogando um joguinho de celular, um Candy Crush da vida, a partida é de 1 minuto, 2 minutos. Depois, se você quiser, você joga outra, mas a partida em si é 1 minuto. Por isso que ele é muito popular com mulheres e com donas, com pessoas que trabalham, e você não tem 2 horas para ficar no jogo. Você joga uma partidinha, aí você lava uma louça, você joga uma partidinha, vai para o home office, você joga uma partidinha, você joga uma partidinha dentro do transporte público, né? O jogo se ajusta à sua rotina. Então, mas a sessão de jogo é 2 minutos. Quando a gente está falando de jogos de console, ou quando a gente está falando de jogos online, as partidas de jogo são de meia hora a 40 minutos. Então, o fim da partida, só se ele começar agora, só vai terminar dali 40 minutos, né? Não E tem o aí, botão de pause, né? Para a família entender. Que ela diz assim: ei, venha cá fazer isso aqui. Aí não pode dar o pause na hora, porque tá porque não tem rolando e só termina nos 40 minutos. e só termina nos 40 minutos. E aí isso é um conflito enorme entre as famílias, porque a família quer que venha almoçar agora, ele não quer largar o jogo, porque ele não vai largar o time na mão. Se ele largar o time na mão, depois ninguém mais vai querer que ele jogue junto. Se ele largar o time na mão, depois ele pode ser rebaixado de ranking, enfim, tem uma série de consequências, né? E às vezes o que a gente propõe para as famílias é falar assim, e às vezes quando os meus sobrinhos vêm aqui, eu falo assim, se faltar 10 minutos para você almoçar, você nem começa a jogar, né? Então acho que nem começa a jogar porque o almoço é meio-dia, você só vai jogar depois, então nem começa. Ou então terminou essa, meus sobrinhos sempre sabem, terminou essa, não é para começar outra. Não vai começar outra porque não vai dar tempo, né? Tem coisas que tem campeonatos, mas assim, domingo tem que visitar aniversário da família da tia fulana. Não vai jogar, não vai dar para pegar o campeonato. Domingo você já vai ter que avisar isso, né? Mas isso para a gente poder fazer isso,
tem que entender o que eles jogam, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta de falar assim, videogame 2 horas, né, por dia. Você acha que agora na pandemia as famílias têm condição de botar o cronômetro e saber se ele ficou 2 horas, 2 horas e 5, 2 horas e meia? Muitas vezes quando a família está no game, a família está no home office, né? A mãe está numa reunião, ficou 2 horas. A mãe não tem certeza se ele ficou 2 horas no game, no TikTok, comendo. Você não tem. Esse controle é muito difícil, né? Muito. Então, agora na pandemia, é muito difícil. Na pandemia, o que a gente tem dito para as famílias, assim, não dá para ficar na tela o dia todo. Alguma outra coisa vai ter que fazer. Dá para jogar, mas não vai dar para jogar o dia inteiro. Né? Então, o que as pessoas têm me dito bastante, assim, é as crianças jogarem no intervalo da online, que eu acho ruim, né? Porque a Exatamente, eu criança. tive muito isso também. As pessoas me perguntando o que é que eu faço, porque eu vou contar os minutos de intervalo da aula online, nesse protocolo aí de horas, né? Complicou a vida das famílias. Então, é muito difícil, né? Então, é melhor combinar com eles, dependendo do que eles jogam, combinar com eles coisas mais específicas, né? Então, assim, dá para jogar no intervalo da aula, eu recomendo não jogar, porque a cabeça precisa descansar, eles precisam fazer outra coisa. A outra coisa que acontece bastante é eles começam a jogar e aí a aula voltou, mas o jogo não terminou. Aí a aula tá rolando, mas eles não terminaram a partida. Isso já vi bastante. E aí eles querem terminar a partida para depois voltar, mas você já perdeu 5, 10 minutos da aula, né? Então a gente falou, ó, melhor não jogar de manhã, durante a aula você tem que descansar da tela, descansar a cabeça. Você pode jogar em outros momentos. Mas tem muito a ver também com a rotina da família, né? E em como a família está na pandemia. Então, por exemplo, eu tenho colegas que falaram assim, enquanto eu tô na aula, né, a gente é professor, né, enquanto eu tô na aula online, vai ficar no videogame, porque eu preciso que fique quieto, não dá para ficar batendo bola na parede dentro do apartamento, né? Então, tem muito a ver com a rotina das famílias também, né? Então, ela falou assim, ó, pode jogar nesses horários, porque é o horário que eu preciso ficar quieto, mas a hora que eu estiver na frente do computador também não vai estar. Então, varia muito, né? A rotina que as famílias têm, que tipo de coisa que a criança joga, a idade da criança, né? O ideal, assim, não vai dar para ficar jogando o tempo todo, mas eu queria lembrar que agora na pandemia, e muitas famílias estão em isolamento ou semi-isolamento, né? Que isso também é uma forma muito importante de socialização para as crianças. As crianças não estão indo para a escola, né? Muitas delas. Então, a forma que a criança tem de conectar com os amigos é o jogo, e essa é uma forma muito importante, né? Então, tem crianças que, por exemplo, a criança trocou de escola, nem conheceu os amigos, já jogaram no ensino online. Os únicos amigos que a criança tem estão no jogo, né? E entender que para a criança isso é muito importante. Tem dos adolescentes que fez uma reflexão bem interessante com a gente, que falou assim: a família pensa que jogar é perda de tempo, mas para a gente jogar não é perda de tempo. Jogar é um tempo muito precioso. Jogar é perda de tempo do ponto de vista da minha mãe, que acha que eu devia gastar meu tempo com outra coisa, né? Mas o tempo é meu. Eu gasto meu tempo do jeito que eu acho, né? E com coisas que me interessam, né? Então, isso não quer dizer que é desculpa para ele fazer só o que ele quer. Não, não é isso, Ou o né? tempo que ele quer, né? A extensão do que ele quer. Mas tem uma Isso. escuta aí necessária, né? Mas assim, do ponto de vista da criança, aquilo é importante. Às vezes a família acha que jogar é besteira, mas do ponto de vista das crianças, jogar é importante. É importante por inúmeros motivos. É importante porque eles estão socializando muitas vezes. É importante porque eles aprendem coisas, né? É importante porque eles conseguem trabalhar em equipe, eles conseguem cooperar, eles se juntam para fazer algumas coisas, né? Objetivos dentro do jogo, eles desenvolvem habilidades, né? Eu sempre falo, agora na pandemia, que eu dou aula no curso de psicologia e eu dou aula no curso de jogos digitais, né? E a minha experiência com os alunos de jogos digitais, que eu sei que todos eles são gamers, né? Eles estão completamente adaptados ao ensino online. E isso é muito interessante, né? Então, essas habilidades que vêm do jogo, tá com o headset, escrever, prestar atenção no que está rolando, né? Você está prestando atenção no que está rolando na aula, interagir por chat, falar. Vocês estão super adaptados ao ambiente online, né? Dado que às vezes tem outras pessoas que não têm, né? Que não jogavam tanto, que às vezes estão com um pouco mais de dificuldade. Então, assim, essas habilidades, elas servem para alguma coisa depois, né?
e até entrar na questão de que muitas vezes os jogos eles vão ser uma forma de profissionalização, né, para várias dessas crianças, provavelmente, né? A gente tem e a gente vai ter cada vez mais um mercado de trabalho para profissionais de jogos muito grande, né? É, a gente aqui, pelo menos em Fortaleza, nós ainda temos uma cultura muito tradicional da visão do que vai ser a profissão de um adolescente, né? Aquele momento ali do último ano da chegada do vestibular ou do Enem, a família ela foca muito ainda em profissões que são tradicionais. Nós ainda temos aquele perfil da medicina, a engenharia, a odontologia, ele ainda tem aquele lugar muito sagrado. E aqui também tem uma cultura do ITA, do IME. Então, são universidades que levam o aluno a estudar 12, 13, 14 horas por dia para poder passar na concorrência e não se questiona em nenhum nesse momento se aquela criança tem interesse em investir numa profissão contemporânea, né? Que está Uhum. relacionada ao mundo digital ou que está relacionada com games. Essa conversa não, pelo menos para mim, no meu circuito onde eu vou, em escolas, não se tem esse diálogo aí, e também para as pessoas, famílias que chegam na clínica, quando eu questiono, se você acha que o seu filho tem interesse em ser um gamer profissional, né? Isso é um susto. É algo assim que eles, o que é que você está falando, né? Está passando distante da minha perspectiva de existência, do que eu acredito que é bom para o meu filho adolescente. Então, eu acho que esse é um novo diálogo, pelo menos aqui na minha Uhum. cidade, né, em Fortaleza, essa experiência de abertura de conversar sobre as profissões contemporâneas ligadas ao mundo digital ou aos jogos, ela ainda é bem superficial, assim, não tem muitas famílias considerando que o meu filho pode ser um gamer ou pode trabalhar com a criação de videogames ou com ilustração de né, jogos online. Isso não tem, é uma conversa ainda muito distante do que as famílias acreditam que seja bom para as crianças. E quando eu converso com os adolescentes, eles mesmos fazem uma espécie de brincadeira disso, né? Ah, não, tia, só tem que ser médico, engenheiro, e ano passado eu ganhei um campeonato. Minha equipe ficou em segundo lugar e ninguém disse nada, não achou importante isso, né? Não teve celebração, mas eu tirar um 10 é importante. Então, eles mesmos colocam esse diálogo como necessidade, e eu vejo muito essa necessidade também da gente ter uma ideia do que é essa cultura do videogame, o que é que significa estar dentro desse mundo, e como é que a gente precisa e pode ouvir mais os adolescentes em relação a isso, para que a gente comece a ter essa mediação parental necessária, né, mas também com um trabalho de escuta e não de vilanização do jogo ou do uso do videogame, né? Eu acho É, esse diálogo super importante. pensando em profissão, eu queria lembrar duas coisas, assim. Primeiro que aí pertinho para mim que tô em São Paulo, né, Fabiana? Perto de você, Porto Digital, né? Então, assim, o Porto Digital é um porto de tecnologia bem importante do Nordeste. Então, assim, tem bastante coisa de desenvolvimento de jogos, tem desenvolvimento de jogos no Ceará também, né? Mas, assim, o Porto Digital, que é uma referência mais próxima, né, para vocês que já estão aí mais para cima do mapa, e tem uma coisa das carreiras de tecnologia, né? Tem uma coisa que é importante, é que a gente tem algumas pesquisas que mostram que jogar videogames de criança, elas trazem uma aproximação para as carreiras de tecnologia, mesmo que não seja desenvolvimento de jogos, né? Sim. Então, e isso é muito importante pensando nas meninas, né? Porque eu acho que a gente ainda tem uma questão de gênero importante com relação aos videogames, porque você tende a ver os videogames como um brinquedo dos meninos e não como uma coisa que as meninas podem ter acesso. E hoje a gente sabe que as meninas que jogam videogame, elas têm um maior interesse pelas carreiras de tecnologia, carreiras que a gente chama de STEM, né? Que a gente, em português, chama as carreiras de exatas, né? E esse tipo de coisa. Então, assim, o videogame é importante, inclusive, até nesse interesse, nessa semente desse interesse profissional, de você entender como é que funciona
não só como funciona o jogo, mas como é que funciona o computador, como é que funciona o celular, e como é que funciona o aplicativo, né? Então, acho que isso é importante. A outra coisa, a gente tem vários talentos de times de esportes, que eles estão aqui em São Paulo, mas que eles vieram do Nordeste, né? Então, vocês exportam talentos de esportes, né? Então, tem atletas, tem vários atletas aqui nos clubes de primeira divisão que vieram do Nordeste, alguns vieram do Ceará, Recife, enfim. Então, só para falar que ele parece um cenário distante, ele parece um cenário de ficção científica, mas ele é um cenário que está crescendo bastante, né? Então, os jogadores profissionais, eles são contratados pela Lei Pelé, por exemplo. Eles têm contrato em carteira assinada, né? Como atletas, né? Essa é uma boa Então, informação. Porque eles têm carteira assinada. parece a imaginação, o imaginário ligado é que é uma coisa assim, eu vou ter um sofá em casa e uma televisão grande, ou então várias telas de computador, e eu vou ser aquela pessoa que vive ali, né? Ela está ali, naquele canto. Ela tem essa imagem bem estereotipada e bem negativa do que seja. É, É quando bom saber que é diferente. por exemplo, as gaming houses, a maioria estão sul-sudeste, né? A gente tem gaming house aqui em São Paulo, mas tem uma gaming house bem grande no sul também. As gaming houses ou gaming offices são prédios inteiros, né? Os meninos que jogam profissionalmente são contratados por Lei Pelé, têm direitos trabalhistas, eles têm rotina, eles têm médico, eles têm psicólogo, eles têm nutricionista, eles têm obrigações trabalhistas, eles têm que fazer academia para prevenir lesão, eles têm fisioterapeuta, eles têm horário para entrar, tem horário de treino, né? 2 turnos de treino, tem comissão técnica, discute os treinos, então assim, é bastante profissionalizado, né? E tem vários talentos de Free Fire também que vieram do Nordeste, né? Então, eu acho que pensando assim nas profissões, é uma coisa bem inclusiva, assim, né? É muito bom e muito interessante saber disso, principalmente da parte profissionalizante. Isso é algo que eu vou até querer explorar mais em algum outro momento para levar essa informação para as famílias daqui. Agora, um entendimento, já que a gente sabe que tem todo um caminho aí que pode ser visto de forma mais positiva e não tão demonizada, né, vilanizada, existe realmente um limiar aí onde a gente pode perceber que há um adoecimento, que essa criança, seja lá qual for o circuito ao redor dela, a gente pode identificar que a relação dela com o game, com o jogo, não está sendo saudável? A gente tem como fazer essa identificação? Bem, o principal que a gente vai falar não é número de horas de jogo. Você pode ser um gamer que joga bastante, mas você tem controle sobre o uso, né? Uma das principais variáveis é controle sobre o uso. E a segunda que a gente vai falar é consequências negativas severas e graves e persistentes, né? Então, quer dizer isso, deixar de dormir, deixar de comer, deixar de tomar banho, não querer ir ao banheiro, ficar segurando, às vezes a gente tem relatos de pessoas que têm dependência, né, de videogames, que podem urinar na roupa, as pessoas começam a ficar agressivas, né? Agressiva é não uma coisa mais grave, assim, não fiquei irritado porque minha mãe desligou o videogame, mas uma agressividade de agredir as pessoas mesmo, né? De partir para uma agressão física. Só que ir mal na escola, ir mal no trabalho, lembrando que isso não afeta só crianças e adolescentes, pode afetar Uhum. adultos, começar a faltar muito. Então, assim, você começar a prejudicar uma parte considerável e significativa da sua vida para jogar. A outra coisa é não ter nenhum outro tipo de socialização que não seja no jogo, né? Lembro que a gente tem muitas pessoas que são tímidas ou que são introvertidas e que às vezes preferem ter amigos online. Então, isso não é o único critério. Mas é frequente as pessoas terem um discurso que só no jogo ela é amada, que só no jogo as pessoas entendem ela. É frequente um discurso que ela é ela mesma no jogo e ela finge fora do jogo, né? E que ninguém entende ela. Então, isso são comportamentos frequentes. Mas
tem que ser consequências graves e elas têm que ter alguma persistência, né? Então, é diferente de lançou o Valorant aí, né? Lançou o Valorant no começo do ano, que é um jogo, o jogo era novo, todo mundo queria ver, e aí várias pessoas viraram noite. Tá, passou a novidade, acabou, já sei, já entendi, entendeu? Que é um pouco que nem quando você comprou a bicicleta nova, que você anda, aí uma hora você, tá bom, vai, vou fazer outra coisa. E passa aquilo. É diferente disso. Tem que ser uma coisa persistente. Em geral, não é o primeiro problema que a criança ou adolescente apresenta. Então, muitos já tinham problemas com ansiedade, muitos já tinham problema com depressão, né? Então, é muito importante, quando se notam essas consequências negativas, é levar para fazer uma avaliação, né? Levar para fazer uma avaliação num psicólogo, num psiquiatra, né? Fazer um atendimento multidisciplinar, porque muitas vezes você pensa que tem só uma dependência de videogames, mas tem outros problemas como uma depressão, uma ansiedade, e o jogo está sendo só uma forma de você lidar com aquilo, mas não necessariamente é o problema principal, é o diagnóstico principal do problema ali da criança e do adolescente, né? Nas crianças menores também, eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. Uma é exemplo, né? Porque se você é o pai ou a mãe que nunca olha para a cara do seu filho, você faz tudo com o olho no celular, né? Você não conversa com a criança, você acha que está conversando com a criança, não está prestando atenção no WhatsApp, você não está olhando direito. Tem uma coisa muito do exemplo, né? Pensando em crianças menores. Então, assim, que exemplo que você dá de como é que se usa a mídia? Porque se você só ficar no seu mundinho o tempo todo, é isso que a criança vai aprender. Cada um ficar no seu mundinho, você fica no seu celular e fica no meu videogame, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa importante quando a gente pensa aí na questão das crianças, né? Nas crianças pequenas, é controle de acesso, né? A gente sempre fala que tem famílias que lidam com o celular tipo chupeta, né? A hora que você quer ficar quieto, você pega e dá o celular. E aí você sempre ensina para a criança que a hora que ela está enchendo o saco, toma o celular para você ficar quieto, né? Então, tem uma coisa das famílias também, né? Que eu sempre brinco daquela cena que todo mundo já viu, que chega no restaurante, a mãe abre a bolsa e distribui os celulares, né? Então, um clássico, todo mundo já viu É um isso. clássico, é. Não quer dizer que de vez em quando você não possa fazer isso, porque você precisa que a criança fique quieta. Isso não é exatamente um problema. Mas se você sempre só faz isso, é você que está ensinando para a criança que não é para ela conversar, que não é para ela correr no meio das mesas. Porque se você não dá o celular, o que a criança vai fazer? Vai correr no meio das mesas. Você não quer. Porque aí a criança vai te dar mais trabalho para fazer outras coisas. Você vai ter que ficar em cima da criança, né? Porque a criança vai fazer arte em casa. A criança entediada faz o quê? A arte, vai desenhar na parede, sei lá. Então, eu acho que tem uma coisa também das famílias sistematicamente fazerem isso com a criança e depois vem com o papo que a criança está viciada em celular, sabe? E está viciada no jogo. Mas quando você vai olhar, você fala assim, então, a criança tem 4 anos, né? A criança tem 3 anos. Quem desbloqueou o celular? Né? Quem que deu? Então, eu acho que tem uma coisa familiar, assim, antes da gente pensar no papo do vício, sabe? Eu acho que a Uhum. questão da dependência, que é um pouco assim, hábitos familiares, né? E eu acho que aí, Fabi, não é diferente de alimentação, por exemplo, né? Que é a mesma coisa, não é? E aí, como é que as famílias lidam com a alimentação? E tem famílias que lidam com a alimentação assim. Ah, eu sou adulto, eu como batatinha, você é criança, você tem que comer salada, sabe? E eu acho que no É. game é meio que a mesma coisa, entendeu? Não, eu sou adulto, eu posso comer batatinha, agora você que é criança só vai comer salada. Você não pode jogar, mas eu posso, né? Você não pode. O teu pai pode virar a madrugada jogando, lembrando que tá cheio de pai e mãe gamer agora, você não pode. Então, eu acho que essas coerências, né? E a outra coisa também é coerência com o resto da educação da criança, né? Então, como é que você limita o resto? Como é que você negocia o resto? Né? Como é que você faz os combinados com a criança? Então, muitas vezes no jogo também vão ter combinados parecidos. Então, assim, não vai dar para comer tudo que quer, senão você vai ficar gordo. Não vai dar para jogar videogame tudo que quer, você vai ficar gordo. Então, você propõe regulações, né, de uma série de coisas, né? É, e eu tenho visto muito também um certo exagero na ideia da consequência. Parece que a consequência
eu estou aqui experimentando um comportamento que eu não fiz uma previsão de que poderia acontecer. Eu estou aqui entregando, dei um console de videogame novo para o meu filho, ele entrou na cidade onde ele já pode manusear o joystick com todos os botões novos que aparecem, e aí ele ganha o aparelho. No momento que ele ganha o aparelho, todo mundo feliz, vai curtir tudo, e não existe uma ideia de, pronto, eu vou estabelecer que aqui em casa agora se joga console, e não tem um pensamento do que é aquele console, aquele jogo, dentro do dia a dia da criança, e se existe aí umas regras de convivência com aquele aparelho, de como utilizá-lo, se há consequências se essas regras não forem obedecidas. E aí eu tenho visto muitos pais assim, você jogou 9 horas por dia, eu vou tirar o seu console até o ano que vem. É uma coisa assim, você nunca mais vai ter um celular. E isso se rompe em poucas horas, às vezes. Não chega nem no próximo dia, ela se rompe imediatamente. É a ameaça do que a consequência vai ser. O adolescente, a criança, olha assim, sabe, não vai cumprir com isso. Não tem como eu ficar sem celular até o ano que vem, não tem como eu ficar sem o console. Então, eu acho que a mediação, ela antecipa e ela tem que ser uma previsão do que é que eu goste como família, né, daqueles valores ali que eu acredito importantes, de sentar à mesa, de comer, de ter o tempo para cada coisa, tem o tempo da aula, tem o tempo do. Até falo, o tempo do ócio também é importante. A criança faz arte, né? O fazer arte é importante também no tempo do ócio, contanto que você forneça as ferramentas para que ela possa fazer desse ócio algo criativo, ligado à imaginação, né? Mas não existe uma prévia, nem no uso dos smartphones, nem no uso dos tablets, nem no uso dos videogames. E aí as famílias, quando se veem confrontadas com uma criança ou um adolescente que está super utilizando ou abusando do uso dessas ferramentas, as consequências são vazias, eu diria assim. Então, como é que você poderia orientar um pouco as nossas famílias? Pronto, decidir que a criança vai jogar. Como é que eu posso dar, a partir daquele momento zero, já ter uma ideia do que é que eu posso conversar com essa criança de consequência que seja real? Porque eu trabalho muito com famílias totalmente fora da realidade nas consequências do que eles querem. O que a gente tem falado, e até na cartilha, tem uma pessoa que é mãe de um gamer, que é um gamer profissional hoje, né? E eles foram para o Mundial, então é um jogador super importante aí. E ela falou, ela conversando com a experiência dela, com a gente, ela falou que uma das coisas que eles fizeram, ela falou que não foi fácil, foi difícil, né? Mas uma das coisas foi sentar com o filho e falar assim, tá, o que que você está fazendo, como você está fazendo e como é que a gente vai fazer essas regras, mas fazer essas regras com a criança e quais vão ser as consequências e ajudar as crianças a pensar nas consequências. Né? Falou, não dá para fazer isso o tempo todo, né? Vai ter consequências se você infringir as regras e nós vamos ter que decidir quais. Né? E aí acho que ajudar a criança a pensar junto, o que seriam as consequências? Eu acho que precisa tomar cuidado, porque às vezes crianças muito pequenas dão consequências muito drásticas, né? Também precisa. Na dimensão realmente da fantasia, né? E aí, mas negociar um pouco com a criança, com o adolescente, tá, o que vai acontecer? É porque não vai ficar um ano, mesmo porque a meta não é abstinência, não é que nem droga que você vai tirar e você vai deixar abstinente pro resto da vida, não é isso, né? A gente está falando de aparelhos que as pessoas vão usar pro resto da vida, né? Mas Exatamente. entender com eles é assim, tá, então vamos definir juntos quais vão ser as consequências. Se não conseguir fazer essa definição, então as definições são essas e as regras são claras, né? Porque eu acho que qual que é o problema? É um pouco isso que você falou, Fabi. As pessoas não fazem regulação nenhuma e depois quer. É que eu gosto sempre de fazer o paralelo com a alimentação, sabe? Você deixou a criança comer salgadinho o dia inteiro durante meses, aí um dia de manhã você acorda, acha que a criança está gorda e você quer pôr um regime super regrado para uma criança que não está acostumada com aquilo. E aí é muito difícil, é um conflito muito grande, né?
E eu acho que a ideia, aos poucos, assim, tá, pode comer isso também, mas não vai comer sempre, não vai comer todo dia, né? Tem um balanceamento entre coisas que são legais, coisas, obrigações que tem para fazer, né? E aí tem uma conversa, inclusive outras obrigações que a criança tem, né? Então uma conversa, não é só isso que dá para fazer na vida, né? E tem outras coisas, dá para ler. O tédio é muito importante, porque as crianças falam assim, é um tédio, isso é uma coisa que você escuta muito. Tá sem celular, tá sem videogame, é muito tédio. Gente, tédio é muito importante, se a É família muito. aguentar. O tédio infantil é muito importante, né? Porque ele é criativo, né? Então, assim, tá, esse horário do dia não vai dar, você vai brincar com os seus brinquedos. Esse horário do dia não, você vai brincar com um brinquedo de verdade. Esse horário do dia não vai dar, você vai dar banho no cachorro. E acho que fazer um levantamento da criança das coisas que ela tem para fazer, que às vezes para a própria criança não é claro. Ah, então tem que fazer a lição, então tem que cuidar do cachorro, então tem que ajudar na casa. Tá, então tem tudo isso para fazer. Como é que nós vamos gerenciar isso na agenda? A Tereza falava muito isso, assim, primeiro ela fez umas listas de tudo que tinha para fazer na vida, né? Eu não estou falando que essa é a solução, tá, Fabiana? Estou falando da experiência dela que eu acho que é interessante. Assim, eu acho que compartilhando uma experiência, eu acho que já dá um norte para as famílias do que elas podem fazer. Então eles fizeram assim, por exemplo, eles levantaram tudo que eles tinham para fazer, ela e o filho. Ah, então tem que fazer lição de casa, tem que ver aula online, tem que ver a avó, tem que dar banho no cachorro, tem dia que vai ter que ajudar a mãe fazendo não sei o que. Eles fizeram uma lista enorme de coisas. Aí eles fizeram uma agenda, né? Aí eles fizeram uma agenda, tá? Então não precisa ser obsessiva a agenda, né? Mas eles fizeram uma agenda, eles fizeram uma distribuição de atividades, tá? Então dá para jogar esse dia, não dá para jogar esse dia, para a criança ter uma ideia mais ou menos do que tem outras coisas para ela fazer também, né? E aí eles fizeram uma agenda. A outra coisa que ela fez, que eu achei bem interessante, é que o rapaz queria ser jogador profissional, e é jogador profissional, né? E aí ela chegou e falou assim: tá, você quer jogador profissional? Então tá bom, então vamos estudar esse negócio. Como é que faz para ser jogador profissional? E aí as descobertas são assim: primeiro, tem que beber água. Não vai passar o dia inteiro sem beber água. Então, tem que ter hidratação. Isso é uma das coisas que ela coloca lá no livro. Tem que ter hidratação. Segundo, aí eles pesquisaram e descobriram que o jogador profissional tinha nutricionista. Tá, então nós vamos ter que montar um cardápio adequado para o jogador profissional. Aí eles fizeram um cardápio e fizeram receita de qual seria a melhor nutrição e esse tipo de coisa, né? Depois eles pesquisaram lá que podia dar lesão e tem jogadores de esportes lesionados. Tá, então como é que nós vamos fazer para não ter lesão, né? E aí mandou ele fazer o cardápio, mandou ele estudar. Ele era relativamente novo, né? Mandou ele estudar sobre como é que é seus nutrientes e qual era a melhor refeição, entendeu? Mas aí implicá-los nas decisões, né? E não Uhum. aparecer uma regra de cima para baixo que não faz sentido e que não vai ser cumprida, né? E E aí que eles é foram uma fazendo isso. transformação muito grande geracional, né? Que é a ideia de que a criança ela agora vem dentro de uma família de diálogo, ela tem É, voz, que é uhum, um salto geracional da ideia de que essa história você está fazendo errado agora, então eu que digo como é que você vai fazer certo, e independente do absurdo que eu disser que é para fazer, tem que ser feito. Né? Ele uhum, chega nessa demanda assim, e as crianças olham e dizem assim: não, mas eu tenho voz hoje em dia, não funciona mais assim. Esse é um das grandes complexidades que eu vejo em algumas famílias, é em compreender que esse espaço de diálogo ele existe e elas sabem que existe. Né? uhum. Não é a criança. Eu tenho uma amiga minha que ela diz: as crianças de hoje podem falar no café da manhã, no almoço e no jantar. Que é a Uhum. ideia de que você senta na mesa e não é mais assim, vou esperar o chefe da casa colocar a primeira, né, dar a primeira garfada e todo mundo está autorizado a comer e a criança só fala se ela for chamada, não tem mais isso. Então, esse espaço de diálogo é importante porque eles têm acesso à informação e eles têm acesso à comunicação, então que eles façam isso de uma forma que traga benefício de volta para eles, né? Que eles Uhum. comecem a utilizar isso de uma forma mais analítica, desenvolver
um senso de pensar sobre aquilo, um julgamento até mais cedo do que deveria desenvolver, porque ele está pensando o tempo todo sobre aquilo. Eu acho esse ainda um grande desafio entre famílias, né? Quando eles se veem confrontados com o problema, eles não sentem e dizem, não, então agora a gente vai dialogar. Porque mesmo as famílias não compreendendo que aquela ferramenta tem que inicialmente já estabelecer um diálogo, uma regra, quando ele é confrontado com o problema, ele nem nesse momento ele pensa, não, então agora eu vou ter que sentar. Né? Ele já vem com a superimposição de uma punição e um castigo que não se cumpre. Então, eu gostei muito dessa experiência aí de como se deve dialogar e a lista de todas as coisas que a criança tem que fazer em casa. Eu acredito sim que a maioria das crianças e adolescentes não compreendem qual o papel dela dentro aquele ambiente doméstico. E isso ficou muito evidente na pandemia, né? As pessoas perderam as suas ajudas externas, né? Seja a pessoa que vinha passar o dia e ajudar com aquela família, e ficaram em casa somente os membros nucleares daquela família direta, e todo mundo teve que fazer tudo, né, dentro de casa. Teve uma reorganização aí da ideia de existir. Ah, então, eu gostei muito de algo que você falou, que é começando pela hidratação, nutrição. Eu acho que as pessoas têm, até os próprios adolescentes, não pensam sobre isso. Né? Como é importante que eu mantenha o meu corpo saudável, bem alimentado, bem hidratado, para que todo o resto esteja funcionando, inclusive as minhas habilidades de jogar bem, né? De estar bem dentro de um jogo. E como é que a gente inicia esse diálogo em casa? Ou como é que a gente fala sobre isso até na escola? Eu sei que tem muitos educadores, a minha colega de faculdade, Valdenira, psicóloga de uma escola de mais de 700 alunos, ela está aqui assistindo. Como é que a escola pode introduzir algo desse tipo, né? Uma nutrição, uma alimentação, uma vida saudável ligada ao mundo digital? Uhum. Eu acho que é um diálogo para se começar, e eu acho que começa por desmistificar uma coisa que é assim, o jogador profissional ele não joga só. O jogador profissional ele é um atleta, e sendo um atleta ele tem uma série de coisas. Então, ele tem fones especializados, ele tem cadeiras especializadas, né? Ele tem uma série de coisas e uma rotina específica para que ele tenha um bom desempenho e para que o jogo não traga problemas físicos para ele, né? Então, assim, isso quer dizer para a gente que é possível jogar sem ter esses grandes problemas físicos, né? Mas não precisa todo mundo ter cadeira gamer. Eu tenho é a melhor coisa do universo. Mas não precisa todo mundo ter cadeira gamer. Mas entender que mesmo os jogadores profissionais fazem pausas, fazem exercícios, fazem coisas nutricionais, né? Tem todo um estudo nutricional de como que eles vão se alimentar melhor, de que eles precisam beber água. Então, isso tudo mostra que assim, dá para jogar e dá para jogar com saúde, né? Dá para ter uma relação boa e adequada com os jogos, né? Tem uma coisa que eu sempre falo quando eu começo a jogar muito, é para as famílias olharem a ergonomia dos móveis que as crianças estão jogando, né? Então, assim, é muito ruim quando as crianças estão jogando muito tortas, ainda mais agora na pandemia, que está jogando mais, né? Então, assim, veja na internet, tem muitos sites, mas assim, veja dicas de ergonomia para as crianças. Não dá para uma criança, e eu já vi famílias falando isso, né? Criança de 7 anos de idade com dor nas costas, mas porque está num sofá ruim, porque deixou jogar muitas horas, né? Criança de 8 anos com tendinite no dedão, porque ficou jogando no celular. Então, assim, esses tipos de coisa, dá para você prevenir, para a pessoa poder jogar e não ter esse tipo de lesão, né? Então, ergonomia é uma coisa importante ser olhada, e aí eu não estou falando não só para games, mas para ensino online também. Isso é uma preocupação que as famílias que puderem precisam ter. Então, assim, ver se tá a melhor mesa para criança, ver se tá a melhor cadeira. Você não precisa ter o equipamento do século, né? Mas não dá para a mão da criança ficar tão para cima que ela não consegue escrever. Então, se preocupar um pouco com isso é bem importante para ter um uso saudável dos jogos, né? E para a escola, eu acho que trazer essas discussões para a escola
são importantes, porque senão fica parecendo assim, games são uma coisa que está rolando aí por fora, a gente sabe que está rolando, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? E trazer esse universo dos games para a escola é muito importante para as crianças e para os adolescentes para a escola, né? Mas é muito importante para as crianças e para os adolescentes, né? É um lugar de escuta, né? Tem projetos, né, que tem 2 projetos que a gente conhece de esportes eletrônicos que eles começaram nas escolas, né? A mãe desse jogador, ela tem um projeto porque ela é professora de escola pública. E aí ela começou a perceber que quando acabava a aula, os alunos ficavam fora da escola para aproveitar o Wi-Fi para poder Mas jogar, isso. né? E aí o que que ela começou a falar? Chegou na escola e falou, gente, por que a gente não põe eles para dentro? Vamos botar eles para dentro, né? E aí começou a botar eles para dentro para o espaço do jogo. E aí, já que eles estavam jogando, tá, e por que a gente não pensa num curso de desenvolvimento? Né? E aí eles começaram a pensar em curso de desenvolvimento. Aí eles começaram a pensar em todo um projeto no sentido de incluir essa experiência de jogos deles, né? Então, tem várias pessoas fazendo experimentos assim. Tem o YoGamers do Bem, tem o Afro Games, que é um projeto bem interessante no Rio, que é você o quê? Você trazer essa experiência do game para a escola, você trazer essa experiência do game para as ONGs, né? Para poder trabalhar essas habilidades, né? Tem alguns times que têm projetos, por exemplo, tem um dos times, eles estão com um projeto que eles pegam aspirantes a jogadores profissionais e eles estão dando curso de edição de vídeo, de videogame, para um mercado de trabalho que não tem muita gente, né? Muita gente especializada. Então, você Uhum. tem uma série de habilidades digitais e por que não a gente não aproveita essas habilidades digitais? Por que não a gente traz isso para dentro da escola? Por que não a gente traz o debate para dentro da escola, né? A gente tem uma experiência agora, a gente está ajudando a fazer campeonato de games universitário, né? A gente está fazendo para uma universidade do Paraná. E, gente, é impressionante o engajamento das pessoas com o campeonato de games da sua própria escola. E eu acho que as escolas podem começar a pensar coisas nesse sentido, né? E os adolescentes se organizam, os adolescentes vão dizer quais são os times, eles vão ajudar a dizer quais são as regras, né? E isso traz, você pode trabalhar uma série de habilidades com eles que são importantes, né? Para o contexto escolar. E que às vezes estão ali no game e você não está aproveitando, né? É. A avó até respondeu aqui, ó. É importante essa fala, pois as escolas ainda não sabem negociar com os games. Ela está falando da experiência dela aqui em Fortaleza, na escola particular, né? E ela está dizendo, ela como psicóloga compreende que não é temporário, eles vieram para ficar. Então a gente não tem mais como, nem como família, nem como organização educacional, fazer de conta que eles não existem ou evitar, né? Tem que ter até eu acho até que abriria um entendimento muito maior para a gente compreender que nem toda criança é gamer. Que talvez ela É, goste de jogar e tudo, mas ela não é um game. Ela joga ali no fim de semana, no sábado, talvez no meio da semana, e tenha um ou dois joguinhos que ela gosta, mas ela não vai se tornar um gamer ou um dependente de videogame por causa disso, né? E e nem todas as crianças gostam de todos os estilos de jogos, né? Tem crianças, as famílias conhecem muitos jogos de tiro, mas assim, tem crianças que absolutamente não têm interesse por isso, né? Tem interesse por jogo de quebra-cabeça, tem interesse por jogo de narrativa, tem interesse por jogos históricos. A outra coisa importante que eu acho que as escolas podiam muito aproveitar é que a gente sempre fala que a cultura de jogos não é só jogar. Então, se você pega uma franquia como Assassin's Creed, por exemplo, essa é uma franquia que trabalha com história, né? Então, os personagens estão misturados frequentemente com personagens históricos, né? E aí tem o legal. videogame, tem o livro, tem o filme, tem uma série de coisas, né? Então, você pode trazer do game, e eu conheço alguns projetos assim, né? Você pode trazer do game para a história. Ah, então o que que é igual? O que que é diferente? Né? Da onde veio esse personagem? Né? Eu conheço projetos, por exemplo, de pessoas que trabalham com mitologia, né? Então, assim, e esse Kratos aí? Quem era esse Kratos na mitologia grega de verdade? Então, vamos fazer esse paralelo. E esse Dante, né? Do Dantes Inferno. Não, esse Dante não tem nada a ver, né? Ives, vou te interromper. O Instagram aqui avisou que nós temos 23 segundos.
E ele expulsa a gente. Tá terminando, a gente vai fechar. Eu queria deixar um beijo bem grande, então, agradecimento enorme. E a gente pode continuar esse bate-papo em algum outro momento. Cartilha vai ficar disponível. Você tem 3 segundos para se despedir. Fabi, super